E se eu começasse esse vídeo falando que supostamente o que você veste, come, pensa, entre muitas outras coisas, é controlado por alguém? Ok, você pode até achar estranho. Vamos acrescentar um pouco mais de argumentos. E se eu dissesse que alguém que controla estados, países, nações e diversas empresas e instituições, sejam elas públicas ou privadas, ao redor de todo o mundo? Pode parecer sensacionalismo, né? Também achei. Mas e se eu dissesse que essa entidade misteriosa tem controlado valores em dinheiro inimagináveis, capazes de comprar tudo e todos, e que ela começou suas atividades de maneira simples e hoje é um dos maiores conglomerados de poder econômico, político e geopolítico do planeta? Com certeza agora você deve estar se perguntando: como assim? O comunismo chegou? O fim dos tempos? O apocalipse? Não, não, meu caro amigo. Hoje falaremos de uma das maiores criações do capitalismo do século 20, 21. A empresa estadunidense BlackRock. Vamos a uma breve introdução. A BlackRock Inc. é uma empresa de investimentos multinacional estadunidense, sendo desde 2009 a maior gestora de ativos do mundo e está sediada na cidade de Nova York e opera principalmente ativos e gestão de risco. Cuida de recursos de uma ampla variedade de clientes, incluindo investidores individuais, fundos de pensão, seguradoras, organizações sem fins lucrativos e, pasmem, governos. Isso mesmo que você ouviu. O know-how desses caras é tão impressionante que em sua carteira de clientes estão governos, inclusive o próprio Banco Central Brasileiro. Mas isso vamos ver mais à frente. Você lembra que falei no início do vídeo que eles supostamente influenciavam o que você veste, o que come, o que pensa? Pois é, falaremos um pouco sobre as marcas controladas por essa gigante do mercado financeiro. Atualmente ela detém participações significativas em empresas como Amazon, McDonald's, Disney, Google, Uber, Nike, Coca-Cola, entre muitas outras empresas. Você com certeza ficou curioso. Ué, quem será o fundador dessa monstruosidade capitalista? Vamos falar um pouquinho dele. Larry Fink. Se me permitem chamá-lo, Larry. Larry Fink é um empresário norte-americano. Ele se formou em ciências políticas pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e possui MBA em mercado imobiliário, também pela Universidade da Califórnia. Fink é o sócio fundador da BlackRock. Ele foi coroado como o rei indiscutível de Wall Street pelo jornal Financial Times e está na lista dos maiores líderes do mundo da revista Fortune. Além disso, por 15 anos consecutivos, ele foi incluído na lista dos melhores CEOs do mundo, lista essa elaborada pela Barron's. Voltamos um pouquinho ao Larry. Lawrence Douglas Fink. Esse é o nome do cara. Nasceu em 2 de novembro de 1952 em Los Angeles, na Califórnia. Seu pai era dono de uma sapataria e sua mãe lecionava inglês na Universidade Estadual da Califórnia. Ele é um dos 3 filhos de uma família judia e, quando pequeno, ajudava na loja de seu pai, enquanto seu irmão mais velho, Steve, era considerado muito mais talentoso e se dedicava única e exclusivamente aos estudos. Pink concluiu o bacharelado em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia em 1974 e obteve um MBA em Mercado Imobiliário na Escola de Negócios da mesma instituição, 2 anos depois. Em 1976, ele ingressou no fantástico mundo de Wall Street. A carreira de Larry Fink teve início em 1976 no banco de investimentos First Boston, onde teve um rápido crescimento. Com cerca de 31 anos, Fink já se tornou diretor administrativo mais jovem da história do First Boston, e ele era conhecido por negociar principalmente títulos lastreados em hipoteca e conseguiu trazer cerca de 1 bilhão de investimento para o portfólio da empresa. Em pouco tempo, ele se tornou membro do comitê de administração e diretor administrativo do First Boston. No entanto,
Em 1986, exatos 10 anos após seu início no mercado financeiro, por um erro de avaliação envolvendo taxas de juros, coberturas insuficientes, esse problema resultou em uma perda de aproximadamente 100 milhões de dólares para o First Boston. Fink caiu em desgraça e acabou pedindo demissão. Porém, Larry era predestinado e pouco tempo depois, com a ajuda de outros 7 sócios, deu início à fundação da BlackRock. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que apesar da magnitude do negócio eles começaram pequeno? Pois é, amigos. Inicialmente, eles compartilhavam uma sala pequena e tinham um interesse em comum, que era o de criar uma empresa de investimentos baseada em alta tecnologia e um rigoroso controle de risco, o que deu início às atividades da BlackRock. Após o início das atividades, 11 anos após sua fundação, em 1999, a BlackRock já listava suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, NYSE, e no final daquele mesmo ano contabilizava a cifra de 165 bilhões de dólares em ativos sob sua gestão, devido à sua forte relação com instituições americanas e instituições globais. Você acha que 1999 já estava sendo um sucesso? Não imagino o que ainda estava por vir, pois, no final deste mesmo ano, a BlackRock fez o que foi sua maior virada de chave, com a criação do Aladdin. Estamos falando de um algoritmo de última geração usado para gerenciar riscos e encontrar melhores oportunidades de investimentos em ativos e mercados ao redor de todo o planeta. Esse algoritmo era algo tão grandioso que era composto por 5 computadores rodando 24 horas por dia, supervisionados por uma equipe de engenheiros, matemáticos, analistas e programadores. Era algo tão grandioso que chegou a ser intitulada como a Fazenda de Computadores da BlackRock, fazendo nada mais nada menos que 200 milhões de cálculos por semana. Tudo isso para encontrar as melhores oportunidades de investimento. Logo após a consagração do algoritmo em meados dos anos 2000, o Aladdin tornou-se a base da BlackRock Solutions, que passou a ser também uma fornecedora de tecnologia para o mercado financeiro global. Até aqui, toda a história contada foi de conquistas, de superação, da BlackRock, do Fink. Porém, agora entraremos mais profundamente na relação da BlackRock e a suposta influência sobre governos e instituições globais. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de deixar uma reflexão sobre uma característica que ronda a sociedade atual e que acaba por se tornar um problema estrutural de toda a sociedade. Poder econômico resulta em poder político. Vamos exemplificar. Quanto mais capital ou quanto mais dinheiro uma pessoa ou uma empresa tem, maior é o poder político que ela passa a exercer. Vamos usar um exemplo prático. Acredito que todos os amigos ou grande parte já ouviram histórias do tipo: determinada pessoa ou empresa começou a crescer financeiramente e em questão de pouco tempo essa pessoa ou empresa passou a ter acesso aos políticos daquela região ou daquela cidade e em pouco tempo esse poder econômico acabou se convertendo em poder político. E de maneira automática, essa instituição ou essa pessoa passa a manipular a política e a usar a máquina pública a seu próprio favor. Com isso, percebemos que a concentração de riqueza muitas vezes resulta em influência política. E essa influência é o que faz com que estados, governos tenham funções desviadas, atentando assim a outros interesses, e não o bem comum. E essa manipulação da política pelo dinheiro acaba se tornando um grande problema para o capitalismo real e também para o conceito de democracia. Se pensarmos bem, talvez por esse motivo, tantos governos ao redor do mundo não atendem às demandas sociais de seus cidadãos. Não concordam? Depois de toda essa filosofia, vocês acreditam que o poder econômico adquirido pela BlackRock foi diferente? De maneira alguma. Veremos daqui para frente
o quanto essa escala de poder econômico se tornou influência política da BlackRock na sociedade americana. Com a grave crise de 2008 e o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, a BlackRock estreitou ainda mais seus laços de poder junto ao governo norte-americano, principalmente ao Federal Reserve, ou Banco Central Americano, o Fed, passando a auxiliá-lo e a influenciá-lo em trabalhos de análise e avaliações de ativos lastreados em hipotecas e títulos que estavam nas mãos do Fed devido à crise de 2008. Já em 2009, a BlackRock, usando da sua influência, acabou por incorporar a Barclays Global Investor, o que a deu know-how suficiente para atuar em mercados de índices e ETFs, o que possibilitou a BlackRock se tornar uma empresa completa no ramo de investimento e também uma empresa de alta influência na política americana. Mas aí que tá. Se a política americana tem influência no mundo, logo a BlackRock, por possuir influência na política americana, passou a gerir influência no mundo todo. Com certeza, agora você deve estar se perguntando: se a BlackRock já está há anos influenciando os governos, empresas, instituições, como nunca ouvimos falar dela? Lembram que eu falei que ela supostamente também interfere na nossa forma de pensar? Pois é. Uma das alegações para que isso ocorra é que a empresa possui participações nas principais empresas de mídia dos Estados Unidos, como CNN, CBS, Fox, Disney, Comcast e outras gigantes internacionais de comunicação. Agora pensa comigo, não parece ser uma estratégia eficaz para manter-se fora do radar e da opinião pública? O que vocês acham? Mas vamos pensar mais um pouco. Se ela controla empresas, por que as concorrentes da BlackRock não vêm a público e não a denunciam? Não seria uma estratégia mais fácil para barrar esse poderio da BlackRock? Pois é, caros amigos, seria fácil, porém aí vem um outro problema envolvendo a BlackRock. Você se lembra que falamos anteriormente que a BlackRock possui participações em inúmeras empresas? Pois é, a BlackRock acaba por criar uma situação inusitada. Ela tem ações em empresas concorrentes em praticamente todos os segmentos. Isso que estamos falando não é exagero. A gigante do mercado financeiro detém quase 1/3 das ações da Coca-Cola e da Pepsi. E não para por aí. Também está presente em outras concorrentes como Boeing e Airbus, Expedia, Skyscanner, ou Apple, Microsoft, Google. A gente já percebeu que ela manipula o mercado e tudo mais. Mas e as autoridades? Por que não tomam uma atitude por meio de agências de governo antitrust, por exemplo? Para quem não sabe, agências antitrust são instituições de governo que atuam de forma a evitar que conglomerados econômicos ou empresas façam manobras para a criação de monopólio ou oligopólio, pois tanto oligopólio quanto monopólios acabam resultando em uma menor competitividade dos setores e, com isso, uma maior manipulação na economia, influenciando preços, cadeia produtiva, distribuição e podendo acarretar problemas sociais e com as empresas de menor porte. Dessa breve explicação sobre agentes antitrust, voltamos àquela pergunta: por que as autoridades deixaram a BlackRock tomar tamanha proporção? Segundo denúncias da senadora estadunidense Elizabeth Warren, uma das maiores denunciantes dos supostos abusos de poder cometidos pela BlackRock, como a BlackRock não é caracterizada como um banco ou uma instituição financeira, digamos, mais normal, mas sim como um fundo de investimentos, não há mecanismos legais antitrust para detê-la, o que a torna, juridicamente falando, livre para supostamente controlar o que ela quiser na economia norte-americana. Porém, mesmo com todo esse aparato legal beneficiando a BlackRock, a senadora Warren lidera uma frente no Senado americano para a criação de leis que venham a reduzir a ação de fundos de investimento, pois, segundo a visão da senadora, a BlackRock, além de não ser regulada,
controla cifras 200 vezes maiores do que instituições financeiras reguladas e fiscalizadas pelo governo norte-americano. Acha que para por aí, meu amigo? A proporção de influência da BlackRock se tornou algo tão majestoso que o fundo opera nos Estados Unidos e fora dele. Inclusive no Brasil. Lembra que no começo do vídeo a gente deu uma palhinha sobre isso? Pois é, em matéria do Infomoney do dia 20/7 deste mesmo ano, em 2023, o presidente do Banco Central, Eduardo Campos Neto, afirmou que o Bacen está disposto a colocar parte dos seus ativos sob gestão do grupo. Fora isso, a BlackRock é acionista de diversas empresas nacionais. De ramos estratégicos, podemos falar de Vale do Rio Doce, Petrobras e muitas outras. Você está achando que é só aqui no Brasil? Em muitos países, as atuações da empresa são consideradas controversas. Isso porque a BlackRock, quando vai se instalar em uma nova nação, costuma se apropriar do governo central. Como ela faz isso? Ela toma medidas visando criar laços que facilitem sua entrada no mercado, evite supervisão governamental e que lhe permita obter vantagens. Por exemplo, no Canadá e no México, suas participações em iniciativas públicas foram altamente criticadas por diversos grupos contrários às ações da BlackRock. Pois, segundo esses grupos, os estados passaram a beneficiar excessivamente a empresa, lesando os países. Lembra daquilo que falamos, de poder econômico, se tornar poder político e usar a máquina pública a seu próprio favor? Está aí um grande exemplo disso. Essas influências são supostamente tão relevantes que mais recentemente, exatamente em abril desse ano, de 2023, manifestantes e sindicalistas contrários à reforma previdenciária da França invadiram o escritório da empresa em Paris e o depredaram. De todas as empreitadas da BlackRock mundo afora, a mais intrigante é a sua relação com a China. Um país que ninguém sabe definir se é socialista, se é comunista, porém, com uma forte oposição aos interesses externos e uma forte presença do governo na economia e também em assuntos do cotidiano do cidadão chinês, não se deixou intimidar e diversas parcerias foram feitas entre governo chinês e o fundo norte-americano, contando suspeitas de que o grupo seja tão poderoso que tenha conseguido comprar a própria liderança chinesa, visto que seus governantes se renderam às investidas da BlackRock. Apesar de tudo o que foi dito e que foi mostrado, o mais impressionante vem agora. Segundo pesquisas, o que mais causa medo nos grupos contrários à BlackRock é que não se sabem ao certo quem são os reais controladores da BlackRock. Ao acessar o site da companhia, você vê imagens do CEO, Larry Fink, várias mensagens a respeito de valores da marca e muitas outras coisas sobre a história, valores da empresa. Entretanto, pouco se sabe sobre os nomes que a controlam efetivamente. Oficialmente, são 4 investidores os donos da BlackRock. Porém, quando se analisa a propriedade desses acionistas, nota-se uma coisa muito estranha, pois desses 4 acionistas, 3 têm participação na BlackRock e a própria BlackRock tem participação nesses outros 3 acionistas. E o último acionista, o quarto, é um acionista, porém, uma empresa de capital fechado, ou seja, não negocia suas ações em bolsa de valores e, consequentemente, não precisam deixar exposto quem são seus proprietários. Agora vamos falar mais do que sério, amigos. São muitos mistérios para uma empresa que administra tanto dinheiro e é aliada de tantos governos, vocês não acham? Por fim, peço que tirem suas próprias conclusões. Bem, vamos finalizando por aqui, mas e aí? O que você acha de tudo que foi falado? Será que realmente devemos nos preocupar com a BlackRock? E vocês, acham mesmo que poder econômico se transforma em poder político? Deixem nos comentários aí abaixo sua opinião, escrevam fatos desse tipo que vocês tenham testemunhado ou ouviram falar.
pois futuramente faremos uma segunda parte deste vídeo com ainda mais evidências e com mais relatos sobre as supostas ações da BlackRock. Se gostou do nosso vídeo, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe um like. Muito obrigado e até uma próxima.